Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, então, dar continuidade às discussões acerca do tópico 6, que aborda, principalmente, elasticidade. Então, neste segundo vídeo, nós vamos abordar, introdutoriamente para vocês, os temas de elasticidade, renda da demanda, elasticidade, preço cruzado da demanda, receita total, receita marginal, maximização da receita e fazer um comparativo relacionando receita e a elasticidade preço. Nós, no vídeo 1, trabalhamos o tema previsão de demanda e elasticidade e preço da demanda. E vale ressaltar que neste segundo vídeo nós vamos também trabalhar um estudo de caso, integrando várias das elasticidades que trabalhamos até então. Então, vamos dar continuidade ao nosso tópico 6, falando de elasticidade e renda da demanda. Como vocês já aprenderam a ideia, o conceito de elasticidade, quando a gente trabalha a renda, qual seria o sentido? A pergunta que se faz é, qual seria a variação percentual da minha demanda, dada uma variação percentual da renda, né, da população de determinada região, considerando determinado intervalo de tempo, por exemplo. Ou seja, quão impactante é o aumento ou a diminuição de renda na demanda por determinado produto. Né? A forma de cálculo é a mesma quando comparada à elasticidade de preço da demanda, tanto no ponto como também no arco, e deve-se somente trocar o preço do produto, no caso da elasticidade de preço, pela renda, no caso da elasticidade renda, certo? Então, a lógica é a mesma, daí porque eu não vou nem trabalhar novamente os exercícios nesse sentido, porque a forma de operacionalização é a mesma, matematicamente falando. E aí nós temos algumas classificações. Quando a elasticidade de renda é menor que zero, nós temos a classificação de bens inferiores. E aí vem uma curiosidade, pode vir uma curiosidade na mente de vocês. O que seriam bens inferiores? São bens cuja demanda cai quando a renda aumenta. Poxa, professor, eu imaginava assim, intuitivamente que quando aumentasse a renda da população, a demanda de todos os produtos iria aumentar. Não necessariamente. Há a figura dos bens inferiores, que acontece justamente ao contrário. Aumenta a renda, as pessoas passam a não querer mais consumir aquele tipo de produto, por considerá-lo, entre aspas, inferior. E tem os bens normais, como o próprio nome intuitivamente deixa entender, que é o que todos vocês deveriam ter imaginado no início. Aumentou a renda, aumenta a demanda, o consumo daqueles produtos. Por isso que até a nomenclatura são bens normais, né? E intuitivamente a gente pode chegar à conclusão do que acontece quando aumenta a renda da população. E quando temos também uma relação próximo a zero da elasticidade de renda, nós consideramos a existência de bens essenciais, ou seja, aqueles bens, né, que a gente trabalhou no primeiro vídeo, que tendem a ser inelásticos, né, tais como sal, alimentos básicos, roupas de uso comum e por aí vai. E também vale destacar a elasticidade maior que zero, além da questão dos bens normais, nós temos também os chamados bens supérfluos ou bens de luxo, ou seja, tendem a ser elásticos porque aumentou a renda da população, mais pessoas vão ter acesso ou ter pretensão de adquirir os chamados bens supérfluos ou bens de luxo. E aqui alguns exemplos, como alimentos mais caros, carros de maior valor, de maior luxo, roupas, entre aspas, de grife, e por aí vai. É a tendência natural. Aumenta a renda, aumenta o consumo, a demanda por esse tipo de produto. Tá certo? Então, a novidade maior para vocês aqui, contraintuitivamente falando, seria a ideia desses bens inferiores, cuja demanda diminui quando há um aumento da renda da população. Para reforçar essa ideia, eu trago aqui algumas imagens para que vocês reflitam com relação a bens inferiores e comparativamente aos bens normais. Então, os bens inferiores, estou sendo redundante, quando há um aumento na renda, há uma diminuição pela busca desse tipo de produto. Então, exemplos que se dá aqui, sardinha com relação a
a pargo ou tilápia, quando aumenta a renda da população, há uma tendência de redução um pouco maior, uma redução do consumo, a demanda por sardinha, porque ela vai migrar para outro tipo de produto, né, mais nobre. Aguardente de cana, também, quando há um aumento da renda da população, pode haver uma tendência de redução desse tipo de consumo e a migração para o consumo de bebidas alcoólicas mais elaboradas, né, como whisky, cervejas, etc. Outra análise também, que até a gente pode questionar, né, ovo, né, ovo é uma proteína de baixo preço, e quando há um aumento na renda da população, pode fazer com que muitas pessoas deixem de consumir ovo ou não, prefiram ovo com relação a outras carnes, outras proteínas, como carne, carne bovina, carne suína, frango e por aí vai. Então, são exemplos bem simples para vocês verem, né? Quando o bem é classificado como inferior, o aumento da renda faz com que haja uma migração do consumo desses bens para o consumo de bens, entre aspas, mais nobres, certo? E os bens normais, esse aqui que intuitivamente vocês devem ter refletido sobre, quanto maior a renda da população, mais vai aumentar o consumo desses produtos. Então, alimentos, imóveis, automóveis, que, via de regra, há um aumento da demanda, dado o aumento da renda, tá certo? E aí você pode até segregar por marcas, né, marcas de veículos, determinada marca ser considerada um bem inferior, tá certo? Mas, via de regra, considerando o produto em si, há um aumento da demanda quando há um aumento da renda, certo? Então, fica aqui exemplos ilustrativos para facilitar a compreensão de vocês. E aqui uma observação, até pelos exemplos vocês podem ter já percebido, que normalmente a elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados, né, industrializados, é superior à elasticidade de renda de produtos básicos, tais como alimentos, por exemplo, certo? Vale a pena destacar isso aí. E agora, falando de elasticidade preço cruzada da demanda. Vocês lembram que a primeira elasticidade que nós trabalhamos, a elasticidade preço da demanda, relaciona o preço do meu produto, né, o produto da minha empresa, com relação à demanda por este mesmo produto. Já no caso da elasticidade preço cruzada da demanda, é um pouquinho diferente, porque eu vou comparar não o preço do meu produto, mas o preço do produto concorrente, digamos assim, com relação à demanda pelos meus produtos. Então, aquele questionamento que eu fiz, a reflexão na introdução, né, na apresentação do tópico do vídeo passado. Imagine se há um aumento ou uma redução do preço da Coca-Cola. Isso vai influenciar ou não o aumento ou a redução do preço da Pepsi-Cola? Ou há um aumento ou diminuição de preço da ponte aérea Rio-São Paulo, né, do modal aeroviário? Se isso vai impactar ou não na demanda por passagens rodoviárias no trecho Rio-São Paulo. Sempre a gente tem que comparar produtos, né, que podem ser bens ou serviços similares. Então, compreendem, do ponto de vista empresarial, a importância de eu entender os movimentos do meu concorrente, em termos de preço, o que isso pode impactar na demanda pelos meus produtos, da minha empresa, digamos assim, certo? Então, do ponto de vista matemático, tem muita similaridade com a elasticidade preço da demanda. Eu vou calcular a variação percentual da quantidade demandada do meu produto, considerando a variação percentual do preço do produto, entre aspas, concorrente, né? Do produto J, que está aqui. Produto I seria o meu e o J seria o produto, entre aspas, concorrente. A gente tem que estudar justamente se de fato ele é concorrente, é substituto ou não. Até mesmo são complementares. A fórmula é a mesma, eu posso calcular do ponto de vista tanto no ponto como no arco, o que vai mudar no denominador que eu estou falando, não do preço do meu produto, mas do preço de um, entre aspas, concorrente, certo? Só para ter essa ideia. Por isso que eu não vou trabalhar em exercício, já vou direto, já, para um estudo de caso mais completo com vocês, abordando várias elasticidades. E aqui nós temos as classificações. Quando a elasticidade, preço cruzado da demanda, né, entre dois produtos, é maior do que zero, nós podemos deduzir que os produtos são considerados substitutos. Margarina e manteiga,
passagem aérea Rio-São Paulo, passagem rodoviária Rio-São Paulo. Ou seja, um aumento de um preço do produto Y vai aumentar o consumo do produto X. Lembre-se sempre da ideia de ceteris paribus, ou seja, as demais variáveis consideradas como constantes. E quando a elasticidade, preço cruzado da demanda, entre dois produtos for menor que zero, nós temos que esses dois produtos são ditos complementares. Ou seja, o aumento do preço do produto Y vai diminuir o consumo do produto X, tá certo? Isso mantendo as outras variáveis constantes. Então, parece um contrassenso. Eles são, na verdade, complementares. Quando aumenta o preço do produto Y, na verdade, vai atrapalhar a minha demanda, e não o contrário, como se poderia esperar quando os produtos são substitutos. Por isso que esse tipo de análise é bem interessante. Então, vamos aqui a um estudo de caso. Isso foi realizado na ambiência de um programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, e está anunciado e detalhado no livro de 2009, que é de Engenharia Econômica, uma coletânea de vários pesquisadores, professores relacionados à engenharia de produção, dentro da coleção de livros da ABEP, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, e o primeiro capítulo trata de economia, e este caso é apresentado. Então, vou trazer aqui para vocês, inclusive, vamos resolver este estudo de caso usando uma planilha Excel, que já está disponibilizada para todos vocês. Então, vamos aqui ao caso. Eu considero esses dados, tá certo? Tem um ano de 95 a 2002, e nós vamos abordar os seguintes produtos, né, digamos assim. Transporte aéreo, imagina a ponte aqui Rio-São Paulo, um trecho específico, e transporte rodoviário. E aqui os preços desses trechos, tanto no modal aéreo como no modal rodoviário. E aqui a quantidade de passageiros transportados, né, em um determinado período, no caso ano, em milhões de passageiros, suponho. Tá certo? Então, é bem interessante essa análise, porque até 94, 95, naquela época, havia uma regulamentação dos preços das passagens aéreas, ou seja, os preços das passagens eram de alguma forma tabelados pelo governo, e houve uma desregulamentação, ou seja, abriu-se mais para competição, e vocês vão perceber que houve uma redução nos preços do modal aéreo e, consequentemente, um aumento na demanda, né? Então, é interessante justamente que foi o que suscitou esse estudo, né? Qual foi o impacto dessa desregulamentação, dessa abertura do setor de transporte aéreo comercial nos preços e nas demandas de passageiros, né? De passageiros transportados. Bom, então, temos esses dados de 95 a 2002, aqui os números de passageiros transportados, os preços do modal aéreo e os preços do ticket rodoviário. E o que é que se pede para calcular? Elasticidade de preço da demanda, tá certo? No modal aéreo. Então, nós vamos considerar a quantidade de passageiros transportados pelo modal aéreo e o preço do ticket, né, do trecho, tanto no ponto como também no arco, a elasticidade média. Isso a gente já viu no vídeo passado. E também vamos calcular a elasticidade de preço cruzada da demanda, relacionando o modal rodoviário, tá certo? O preço do modal rodoviário com relação à demanda, ou seja, a quantidade de passageiros transportados do modal aeroviário, tá certo? Então, daí a gente vai tirar algumas conclusões e fazermos reflexões e discussões, tá certo? Então, vamos à resolução em Excel, e vale mencionar também que o texto relativo a esse estudo de caso está disponibilizado para vocês também para acesso remoto. Então, vamos à planilha de resolução. Então, temos aqui a planilha. Na primeira aba, tem o estudo de caso em branco, tá certo? Em que esses campos em amarelo serão os campos de resolução. Temos aqui algumas fórmulas, só relembrando aquilo que eu passei para vocês. Temos também resolvido, tá certo? Temos um passo a passo, inclusive, para a construção de gráficos. Tudo isso a gente vai fazer
na aba em branco, tá certo? Então, vamos fazer. Primeiro passo é calcular a elasticidade, considerando o preço do modal aeroviário e a quantidade de passageiros transportados do modal aeroviário, tá certo? Então, preço aéreo e transporte, a quantidade do modal aéreo. Então, como é que eu faço, hein? Vocês lembram como é que é a fórmula de cálculo da elasticidade? No ponto é a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço, tá certo? Eu estou olhando só o meu produto, aeroviário. Esquece, por enquanto, rodoviário. A gente só vai fazer isso depois, quando estivermos trabalhando elasticidade, preço cruzado da demanda. Então, vamos fazer aqui no ponto. A variação percentual da quantidade, ponto a ponto, tá certo? Então, vamos aqui trabalhar a seguinte situação. Só um comentário anterior. Eu já coloquei os dados aqui em ordem crescente, tá certo? Em termos de quantidade. Organizei os dados para facilitar a nossa compreensão, para termos aquela ideia de curva de demanda que eu vou mostrar já para vocês em termos de gráfico como ficaria. Então, vamos lá. Ó. Primeiro ponto, em termos de quantidade, e o segundo ponto seria, primeiro ponto, 18 mil, segundo ponto, 19 mil, e assim sucessivamente. Então, vamos calcular a elasticidade ponto a ponto. Seria a quantidade 2 menos a quantidade, aumentinho, igual, parênteses, a quantidade 2 menos a quantidade 1, tudo isso sobre a quantidade 1. Esse aqui é a variação percentual da quantidade, tudo isso dividido pela variação percentual do preço. Então, preço 2 menos preço 1 dividido pelo preço 1. Vamos ver se dá certo. Então, 1 por 89. Está negativo, o resultado vocês podem colocar em módulo, tá certo? Então, faço isso com todos os pontos. E eu tenho a elasticidade ponto a ponto que vai reduzindo. Mas vocês lembram que a elasticidade no ponto ela tem uma limitação, qual seja, dependendo do ponto de partida da minha elasticidade, eu vou ter diferentes resultados, tá bom? Por isso a recomendação é calcular a elasticidade média, ou a elasticidade num arco. Como é que a gente faz isso? Olhando os pontos extremos desse arco. Então vamos lá. Vocês lembram como é que faz? É a variação percentual média da quantidade sobre a variação percentual média do preço daquele mesmo produto. No caso aqui, transporte aéreo. Então, vamos à resolução. Tem uma série de parênteses que tem que ser considerado para operacionalizar no Excel. Então, seria o preço, a quantidade, perdão, final do arco, menos a quantidade inicial, certo? Tudo isso dividido por a quantidade final menos, no caso, mais a inicial, dividido por 2, para termos a elasticidade média, tá certo? É um menos o outro sobre um mais o outro sobre 2, tá bom? E a gente divide tudo isso, ou seja, isso aqui é essa primeira parte, a elasticidade, é a variação percentual média da quantidade. E nós vamos fazer isso dividido por a variação percentual média do preço. Então, abro 3 parênteses, 1, 2, 3, mesma coisa. Preço 2 menos preço 1, fecho parênteses, vou dividir pelo preço 2 mais preço 1, dividido por 2. E fecho todos os parênteses. Vai dar uma resposta 1,32. E aí fica aquela pergunta. 1,32. Essa demanda é elástica ou inelástica? Ou seja, a quantidade demandada por passagens aéreas é ou não sensível à variação de preço?
Qual é a resposta? Sim, é sensível, porque a elasticidade de preço é maior que 1. Isso significa que a quantidade demandada por passagem aérea é sensível, sim, ao preço do transporte aeroviário, ao preço da passagem aérea. Cada 1 ponto percentual, né, de aumento ou redução do preço vai suscitar um aumento ou redução de 1,32% na quantidade demandada, certo? Vamos fazer agora a mesma coisa para a elasticidade cruzada. Eu não vou olhar somente o transporte aeroviário em si, eu vou comparar a quantidade de passageiros transportados pelo modal aeroviário com relação ao preço do transporte rodoviário. Ou seja, será que o preço da passagem de ônibus vai fazer com que haja mudanças muito sensíveis no número de pessoas que querem viajar, que estão demandando viagem por avião, tá certo? Então, esta é a pergunta. Então, vamos fazer no ponto e depois no arco, tá certo? Então, vamos à operacionalização. Então, igual, abre parênteses. Eu vou fazer agora quantidade de aéreo considerado, e comparando com o preço rodoviário. Lembrem-se como é calcular a elasticidade preço cruzado da demanda, é a variação percentual da quantidade do produto I, o meu produto, no caso aqui o aéreo, tudo isso dividido pela variação percentual do preço do produto concorrente, entre aspas, né? Seja o produto Y, que seria o transporte rodoviário, a passagem de ônibus. Então, vamos aqui fazer o cálculo. Quantidade 2 menos quantidade 1. Tudo isso dividido pela quantidade 1. Tudo isso, fiz a quantidade. Agora vamos ao preço do ônibus. Preço 2 menos preço 1. Tudo isso dividido pelo preço 1. Fecho o meu parênteses. Temos aqui o resultado. Faço para todos os pontos. E ponto a ponto vai mudando daí a limitação. E dependendo do ponto de partida, nós vamos ter mudanças de resultado. Então, é bom calcularmos a elasticidade preço cruzada no arco, ou a elasticidade média. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que fizemos para a elasticidade preço, considerando somente o transporte aéreo. Certo? Então, como é que ficaria? Eu vou pegar aqui a mesma fórmula que a gente aproveita para resolver mais rapidamente. Eu coloco a diferença que os preços não vão ser do aéreo, vão ser do transporte rodoviário. Certo? Então, eu puxei do transporte aéreo, preço do aéreo, para o preço do rodoviário. Então, temos 0,53. Então, a gente tem que lembrar, quando a elasticidade preço cruzado da demanda é maior do que zero, nós temos, sim, produtos que são substitutos, tá certo? Ou seja, há uma influência positiva, sim, do preço, né? Ou seja, quando aumenta ou diminui o preço do transporte rodoviário, vai haver, vai haver impactos na quantidade demandada do setor aéreo, certo? Então, por exemplo, se reduz o preço do rodoviário, vai ter uma redução na quantidade demandada do aéreo. E ao contrário também, se há um aumento do preço do rodoviário, tende a levar a um aumento na demanda de pessoas que querem usar o modal aeroviário. Certo? Essa aqui fica a conclusão. E para chegarmos aqui ao final, nós vamos apresentar para vocês a construção da curva de demanda. Professor, eu queria ver a curva de demanda, que só mostrou tantos gráficos aqui, só tem números, mostra aqui graficamente, né? O senhor falou que ia trabalhar com a gente regressão. Vamos fazer, você vai fazer isso mesmo? Vou sim, vou mostrar agora para vocês, certo? Eu não vou adentrar no aspecto matemático ponto a ponto do cálculo de regressão, né? Esse é objeto de outras disciplinas que vocês têm, estatística, por exemplo, mas eu vou apresentar aqui a implementação que usa aquela base matemática toda. Então, vamos aqui apresentar para vocês. Então, eu tenho esses dois pontos, eu vou olhar só o modal aeroviário. Eu tenho todos esses pontos aqui, preços e quantidades, eu vou inserir um gráfico, que é o gráfico de dispersão, certo? Então, nós temos aqui o gráfico
Eu vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo, para ficar melhor para vocês visualizarem. E, para não ficar os pontos dispersos, eu vou customizar os parâmetros de escala. Então, vamos aqui, formatar eixo. O mínimo, em vez de começar de 0, eu vou colocar começando de 18.000. 18.000, ok. E o preço começando de, não de 0, mas de 150, tá certo? Então, ficamos aqui com a nossa curva de demanda. Mas cadê o gráfico? Cadê a linha? Então, eu posso adicionar linha de tendência. Então, eu adiciono a linha de tendência e também eu posso definir a equação do gráfico, a função, né, desta curva e o coeficiente de correlação. Então, temos aqui a nossa famosa curva de demanda e aqui temos a função demanda em si, né, que a gente consegue relacionar a variável quantidade com a variável preço, porque segue essa estrutura, certo? Posso aumentar aqui para vocês verem um pouco melhor. E o coeficiente de correlação igual a 1, ou seja, há uma correlação muito forte entre essas variáveis, preço e quantidade. Isso aqui foi um estudo de caso real, retratado nesse capítulo de livro, né? Para mostrar, para evidenciar como o impacto do preço, né? Qual o impacto relevante que o preço pode ter na demanda de determinado produto. No caso, o transporte aeroviário foi bem sentida essa relação, bem sentido esse impacto, reduziu-se o preço, aumentou muito a demanda por transporte aéreo. Lembrando que existem outras variáveis que podem impactar a demanda, como renda, né, entre outros aspectos. Até disponibilidade de aeronaves, né, de assentos e por aí vai. Mas no caso aqui foi a variável preço que foi estudada e ela mostrou sim ter um forte impacto na demanda por transporte aéreo. Tá certo? Então, esse é o estudo de caso. Temos aqui resolvido também, tá certo? E também passo a passo até para a construção desse gráfico. Então, aqui explica, coloquem os dados em ordem crescente, né, para daí você continuar estruturando a resolução. Mas a base de resolução foi a que eu mostrei para vocês. E aqui só uma reflexão, né? Isso está lá escrito, eu acabei falando para vocês, né? O impacto que tem a redução do preço no aumento da demanda. Então, tem uma frase aqui para vocês refletirem. A importância estratégica de tal informação, né? Que há uma sensibilidade grande da quantidade demandada por passageiros transportados com relação ao preço do transporte aéreo. Ou seja, uma empresa poderia competir nesse mercado baixando o preço em apenas R$ 1,60 e vendendo aproximadamente 400 mil passagens aéreas a mais, porque a relação de 1% de redução no preço vai ter um aumento de 1,32% na quantidade demandada. Então, é informação estratégica só para vocês refletirem como isso pode ser utilizado para tomar de decisão das empresas, certo? Vou voltar para o nosso slide. Então, resolução tudo em Excel e tem esse arquivo de texto, eu recomendo que vocês acessem também, que contextualiza o estudo de caso, como eu verbalizei para vocês. Aqui é a nossa curva de demanda, a função demanda, que a gente construiu usando regressão linear. Para se construir essa curva e essa função, se utiliza de regressão linear. Bom, isso tudo por dentro do Excel, que eu mostrei para vocês. Aquela curva, preço, quantidade, por onde tudo começou na nossa disciplina. E aí, pessoal, chegando aqui já para o encaminhamento final deste tópico, né? Alguns slides a mais, falando agora de receita. Nós discutimos muito essa relação entre preço e quantidade, e a gente sabe que na equação do lucro, a receita justamente vem dessa relação, preço e quantidade. Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo bem simplificado, né, só para calcular de fato a receita. Né? É bem intuitivo, de cabeça, digamos assim, dá para fazer. Mas vamos lá, aqui é o que eu quero destacar. Receita total, lembre-se, a receita e o gasto, ou o lucro, ou a rentabilidade sempre é considerando determinado período de tempo. Receita ao mês, ao trimestre, ao ano, certo? Lembrem-se disso. Então, ó, ao dia, calcule a receita total considerando os preços e as quantidades do quadro abaixo.
Em seguida, construir a curva de demanda em função do preço e o gráfico da receita total. Então, eu tenho aqui os preços, partindo de 7, né, e vai baixando até um limite teórico próximo a zero, e aqui a quantidade demandada, tá certo? Que ela vai aumentando. A R$7, 7 dólares, 7 unidades monetárias, ninguém está afim de comprar esse produto, né? A utilidade atribuída a esse produto não compensa comprá-lo por R$7, 7 dólares. Mas se você for baixando, algumas pessoas se dispõem a adquirir, ou seja, a demanda por aquele produto. Então, qual seria a minha receita? A R$7, zero. Mesmo sendo a 7, um preço elevado, digamos assim, ninguém gostaria de comprar, ou seja, demanda zerada, receita zerada. Opa, mas a R$6, 2 pessoas querem. Então, minha receita seria 12. Diminuiu ainda mais o preço, aumentou a minha demanda, ou seja, consegui gerar receita também, e maior. A R$4, aumenta ainda mais a minha demanda, aumentou a minha receita. A R$3, diminui o preço e aumentei a demanda. Porém, a receita se manteve no patamar elevado, digamos assim, mas não houve aumento com relação ao ponto de preço anterior, de R$4, certo? Vou baixar ainda mais, R$2, porque eu quero vender mais produtos para o mercado. Consegui mais clientes, porém a minha receita diminuiu. Então aí vocês começam a refletir que existe aqui um ponto, né, de máxima receita. E é justamente nessa primeira parte, né, olhando esse ponto de máxima receita, é que a gente vai tentar definir alguma política de formação de preço e planejamento da nossa produção. E vocês sabem que o preço vai influenciar a demanda e, portanto, vai ser variável de entrada de todo o planejamento da minha produção, certo? É a previsão de demanda que eu falei para vocês. A R$1 o produto, nós teríamos bem mais clientes, só que a minha receita iria despencar, tá bom? Então, teríamos uma parábola relacionada à curva de receita. Eu vou aumentando, vou diminuindo os meus preços, de uma forma tal a aumentar a quantidade demandada, mas essa redução de preço vai atingir um ponto de máximo em termos de receita. E se eu continuar reduzindo esse preço, mesmo aumentando a quantidade vendida, né, a demanda, que pode se reverter em vendas, eu vou ter uma redução da minha receita. Isso para a empresa não é interessante, vocês têm que lembrar que lucro de um período é receita total menos os gastos totais. A gente está fazendo um recorte agora somente em termos de receita. Nos tópicos seguintes, nós vamos olhar o outro lado da moeda, que é o lado dos gastos. E aí chegarmos em pontos em que haja a maximização do lucro. Que, como eu falei, é o objetivo econômico da empresa, maximizar lucro e maximizar a rentabilidade, certo? Então, por agora, nós estamos trabalhando a maximização da receita. Depois nós vamos trabalhar o aspecto do gasto, do custo, e vamos juntar as duas variáveis para abordarmos o lucro. Mas do ponto de vista da receita, fica aqui o aprendizado. Eu posso reduzir o preço de uma forma tal a aumentar minha demanda, mas vai chegar um ponto em que essa receita vai ser maximizada e a partir daí, toda redução de preço que eu fizer, mesmo que isso acarrete um aumento da quantidade, no final das contas vai me gerar uma redução da receita total. Então fica essa lição para vocês. Vou apresentar para vocês um novo conceito, e aí já com um exemplo numérico, que é o conceito de receita marginal, que eu introduzi também essa ideia no vídeo passado, falando que quando se lembra da palavra marginal, vocês têm que remeter a uma quantidade a mais, né? É num ponto a mais. O que é que isso significa? Então vamos lá. O que é a receita marginal? É o quanto eu ganharia de receita a mais no próximo ponto, tá certo? Diminuindo o preço, aumentando a quantidade vendida, quanto é que eu ganharia mais ou até menos de receita? Na margem, né? Por uma quantidade a mais. Então vamos aqui, ó. Se o preço é 7, eu vendo 0. Minha receita é 0. Se o preço é 6, eu já consigo vender. Então, o segundo ponto aqui de análise seria quantidade 2. Eu teria uma receita de 12. Então, qual foi minha receita marginal de um ponto com relação a outro? 12. Agora eu baixei de 6 para 5. A R$5,
a quantidade demandada, minha venda, digamos assim, seria 4 unidades. Então, minha receita, 20. Qual seria a minha receita marginal, né? Nesse ponto seguinte, seria de 20 menos os 12 que eu tinha anteriormente. Ou seja, eu aumentei minha receita em 8. Sempre trabalhando no incremento, na margem. Por isso que é o nome receita marginal, né? Porque é contraventora, não, a receita, viu? Nem a fonte de receita é de algo ilegal, não. O nome é esse tecnicamente. Marginal, porque é na margem, no incremento. Continuando aqui a nossa análise, diminuir de 5 para 4 reais. Minha demanda aumentou para 6, ou seja, minha receita foi de 20 para 24. Qual foi minha receita marginal a mais, incremental? 4 reais. Diminui ainda mais o preço para 3. Minha demanda aumentou. Qual foi minha receita? Os mesmos 24 reais, digamos assim. Qual foi minha receita marginal? Em 0. Não houve nenhum aumento, nenhuma redução. Se eu continuar nessa lógica de redução de preço, diminui o preço, aumenta a quantidade demandada, minha receita iria para somente 20. Então, qual foi minha receita marginal? Foi negativa, menos 4. E a mesma coisa para um preço a R$1, teria somente R$12 de receita, uma receita marginal de menos 8. Então, vocês podem perceber que a receita marginal tem um comportamento de decréscimo. Ela começa de forma elevada e vai sendo reduzida, chegando, inclusive, a um ponto em que ela zera. Então, numericamente, vocês podem chegar à conclusão. Em que ponto da receita marginal eu tenho a maximização da receita total? É quando a receita marginal é igual a zero. Certo? Ela vai diminuindo a receita marginal e encontra um ponto igual a zero que vai coincidir com a maximização da receita total. Certo? É daí que vem esse gráfico que estava lá na agenda deste tópico. Nós temos a curva de receita total, está aqui do inglês, revenue, certo? Aqui o output seria a quantidade. E aí a receita total, ela vai aumentando, atinge um ponto de máximo e começa a reduzir. Já na receita marginal, ela vai decaindo até atingir em um determinado momento o valor zero. É justamente nessa receita marginal igual a zero em que há a maximização da receita total. Fica aqui como aprendizado, e isso nós vamos levar muito para as outras aulas. Não esqueçam disso. A maximização de receita ocorre quando a receita marginal igual a zero. Essa ideia nós vamos levar para outros tópicos que a gente vai abordar na disciplina a posteriori, certo? Não esqueçam disso. E aí, só para dar uma revisada em tudo isso que eu falei para vocês, vamos trabalhar um exemplo numérico, bem simplificado, tentando conciliar, relacionar todas essas variáveis que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Calcule a elasticidade preço da demanda e relacione com a receita marginal, certo? Vou fazer aqui essa representação nova, né? Considerando não só a receita marginal que eu introduzi no slide passado, mas também com a elasticidade preço da demanda, que foi um dos primeiros subtópicos desta aula, certo? Deste tópico em si, que aborda elasticidade no sentido amplo. Então, vamos juntar tudo isso com números, para ficar simples de entender. Então, vamos aqui por partes. O mesmo quadro numérico. Tem o preço, que vai de 7, começa em 7 e vai reduzindo. A quantidade que vai aumentando. A receita total, que nós já vimos no slide anterior. Receita marginal, que ela vai decaindo até encontrar o ponto igual a zero, em que ocorre a maximização da receita. E aí vamos entrar aqui no cálculo da elasticidade, tá certo? Ponto a ponto. Então, lembrem-se do que é a elasticidade, preço da demanda, né? Repetindo, para vocês já devem estar craques, é a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço, tá bom? Então, eu tenho aqui os vários preços e as várias quantidades. Então, ó, deste ponto, do primeiro para esse segundo ponto, a variação da quantidade seria tendendo ao infinito, né? Porque foi de 0 para 2, só que eu coloquei um valor bem alto só para representar e conseguir calcular, certo? Mas tende ao infinito. E a variação do preço de 7 para 6, aqui 15%. O segundo ponto fica até mais claro. A variação da quantidade de 2 para 4, nós teríamos 67% de variação. Já no caso do preço, de 6 para 5, 18%. Dividindo um por o outro, nós teríamos nesse ponto uma elasticidade de 3,7, ou seja,
é muito sensível, a quantidade demandada é muito sensível à variação de preço. E aí, ponto a ponto, a gente vai calculando e podemos perceber que essa elasticidade vai diminuindo, né, com a redução de preço, com o avanço dos pontos de análise. Então, começa lá, tendendo ao infinito, coloquei aqui um valor 13, só para representar, e vai baixando até próximo a zero. Então, começa com a demanda elástica, chega a resultar em uma elasticidade unitária, e depois a demanda passa a ter um comportamento inelástico, né? Ou seja, uma demanda inelástica menor do que 1. Né? Tudo isso em modo como a gente discutiu no início deste tópico de conhecimento. E aí, qual é a conclusão que vocês podem chegar? Que, numericamente, vocês podem estar visualizando isso aqui de forma bem clara, que quando a elasticidade, ponto a ponto, né, dentro daquela curva de demanda, chega a 1, eu não estou falando aqui de elasticidade no arco, hein? Estou falando da elasticidade ponto a ponto. A elasticidade chega a 1, eu tenho a receita marginal igual a zero e eu tenho a receita total maximizada. Ou seja, quando eu tenho pontos da minha curva de demanda que tende a uma elasticidade igual a 1, eu vou ter justamente o ponto em termos de preço e quantidade que vai gerar a minha maximização de receita. Né? Fica aqui esse entendimento, tudo isso com base em matemática, com esse quadro, para vocês olharem. E graficamente dá para a gente representar também. Então, ó, olhando ponto a ponto o cálculo de elasticidade, nós podemos concluir que quando a elasticidade, preço da demanda, é igual a 1, nós temos justamente a maximização da receita. Tudo isso, né, está calculado também na nossa planilha Excel, na última aba. Né? Todos esses cálculos que eu fiz aqui para vocês, esses gráficos estão disponíveis no Excel, tá certo? Para vocês consultarem a qualquer tempo. Então, para a gente encerrar, fazendo algumas conclusões, né? Então, tem essas movimentações de preço. Quando a demanda é elástica, tá certo? Você pode continuar com a redução de preço, que a tendência vai ser de aumentar a sua receita, porque a gente tem que diminuir o preço para fazer com que a elasticidade chegue próximo a 1, para ter uma maximização da receita. E ao contrário também, quando você está num ponto em que a demanda é inelástica, o preço pode ser aumentado de forma tal, mesmo que haja uma redução da demanda, de forma tal a atingirmos um ponto próximo à elasticidade unitária, ou seja, onde haverá a maximização da receita, certo? E aí, ó, tá tudo isso colocado aqui, ó. Olhando como esse segundo caso que eu falei, ó, se a demanda for inelástica, então, estrategicamente para a empresa, para tomar de decisão, né, que é que importa. Então, é vantajoso aumentar o preço, eu estou nessa região aqui, ó, então é vantajoso aumentar um pouquinho o preço, né, o price aqui, o preço, e mesmo que isso represente, acarrete numa redução da quantidade demandada, ok. Mas de forma tal que, mesmo aumentando o preço, com essa redução de quantidade, eu vou conseguir aumentar a minha receita, né, maximizar a minha receita. Até que ponto? Um preço até o ponto em que eu encontre a elasticidade de preço da demanda igual a 1. Então, isso serve para fazer estratégia de preços e planejamento da produção. Você tentar entender historicamente qual foi a relação preço e quantidade dos teus produtos e tentar encontrar um preço que, de alguma forma, maximize a tua receita, tá certo? Então, embora a quantidade caia, aumentando o preço, né, o aumento desse preço mais que compensa a queda dessa quantidade, ou seja, a receita total aumenta, até atingir um ponto máximo. E aqui fica a lição maior para vocês. Lembrem-se do objetivo econômico da empresa. Primeiras discussões que nós tivemos no âmbito dessa disciplina. O objetivo econômico da empresa é maximizar rentabilidade. E isso está relacionado à maximização do lucro. E o lucro, por sua vez, é receita total menos gasto total. Então, quando eu estou maximizando a minha receita, há uma tendência aí intuitiva de eu estar maximizando o meu lucro. Só que isso nem sempre ocorre, porque existe uma variável gasto, né? E é justamente sobre esta variável gasto que nós iremos nos debruçar nos próximos tópicos de conhecimento. E aí sim, a gente vai conseguir trabalhar a maximização do lucro, né? Do ponto de vista da microeconomia e depois com alguns desdobramentos do ponto de vista
da economia de empresas e contabilidade gerencial, como eu falei para vocês na apresentação da disciplina, certo? Então, este foi o tópico 6, um dos tópicos mais longos da disciplina, mas que abordam aspectos bem interessantes do ponto de vista da tomada de decisão empresarial. E tudo isso relacionado, né, relacionado à microeconomia. Lembrando que a disciplina vai perpassar por 3 campos da economia: a macroeconomia, a microeconomia, que foi por onde tudo começou, e a economia de empresas. A gente vai perpassar por esses 3 campos e fazendo integrações entre os 3 campos de estudo dentro da economia, certo? Então, aqui nós temos as referências utilizadas nesta apresentação e os livros, né, de consulta, considerando cada capítulo específico. Então, aproveitem, façam leituras complementares para aprofundar o conhecimento, procurem materiais complementares, inclusive disponibilizados na internet, para que vocês tenham uma compreensão maior acerca de previsão de demanda, principalmente em termos de elasticidade, receita marginal, a relação entre essas variáveis, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.